Olá, amores! Estamos de volta. Vamos começar mais um ciclo de conversas sobre a Primeira República. Então, nesse sexto episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre as chamadas questões externas, ou seja, as questões de limites entre o Brasil e seus vizinhos, que ajudaram a configurar o território brasileiro, ok? Tá muito bom. É curtinho dessa vez, tá bom, amores? Então, vamos lá, as dicas de sempre. Não esqueçam, curtam, divulguem. Se não se inscreveram, se inscrevam no canal e não esqueçam daquele sininho das notificações, tá bom? Vamos lá! Olá, amores! De volta para mais um ciclo de conversas sobre a Primeira República ou República Velha. Nos episódios anteriores, nós estávamos exatamente enfocando sobre a segunda fase dessa República Velha, que é a fase da República Oligárquica ou República do Café com Leite. Então, nós falamos sobre as características básicas desse período, as suas estruturas políticas e as curiosidades sobre os presidentes da República do Café com Leite. Neste sexto episódio, nós vamos falar sobre as chamadas questões externas da Primeira República. Essas questões externas nada mais são do que questões de limites ou questões de fronteiras envolvendo o Brasil e seus vizinhos. Então, a resolução dessas questões externas ajudaram a configuração que o Brasil tem hoje. Então, contribuíram para a configuração territorial que o Brasil tem hoje. Então, é isso que nós vamos ver, essas questões, que na verdade foram 4 questões de limites, que nós vamos ver a partir de agora, nessa nossa conversa. Obviamente que quando a gente fala em questões de limites, em questões externas, então a gente tem que lembrar que o Brasil passou por uma evolução territorial ao longo da história. Então, esse desenho, o mapa do Brasil, como a gente chama, esse desenho territorial que o Brasil tem hoje, ele é fruto de uma evolução territorial. Então, essa evolução territorial, ela começou lá no século XVI, com as chamadas capitanias hereditárias, e vai se concretizar, quer dizer, a última definição, configuração do território brasileiro se deu a partir da Constituição de 1988. Então, até 1990, nós tivemos aí nossa última mudança territorial brasileira, né? Territorial aqui no Brasil. Então, a gente percebe claramente aí nesses mapas, a gente percebe como é que o Brasil foi se desenhando para ter essa configuração que ele tem hoje, essa configuração territorial que ele tem hoje. O nosso primeiro mapa, o Brasil, o primeiro mapa que o Brasil teve, a primeira definição territorial, configuração territorial, se deu a partir de 1534, com a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Então, essa divisão foi feita a partir do processo de colonização, do início do processo de colonização. Então, durante o reinado de Dom João III, o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, que eram esses enormes lotes, que eram entregues aos donatários para ajudar no processo de colonização. Muitos desses lotes foram batizados com nomes que existem até hoje, como é o caso, por exemplo, da Capitania do Espírito Santo, da Capitania da Bahia, da Capitania de Pernambuco, da Capitania do Ceará, da Capitania do Maranhão, cujos nomes sobreviveram ao longo do tempo e hoje batizam estados brasileiros. A partir do final do século XVII, principalmente do século XVIII, quando começou a haver a penetração para o interior, saindo do litoral e entrando para o centro do território brasileiro, isso por vários fatores. Aí a gente vê a questão da pecuária, a questão dos jesuítas, a busca pelas famosas drogas do sertão, e principalmente os movimentos conhecidos como as entradas e as bandeiras em especial. Então, esses movimentos, principalmente as bandeiras, eles iam para o interior em busca, principalmente, de metais preciosos, de ouro, de prata e de metais preciosos. E aí, esse movimento das bandeiras, eles não respeitavam os limites do famoso Tratado de Tordesilhas, que era aquele primeiro tratado que dividiu essas terras entre Portugal e Espanha, ainda antes da chegada de Cabral. Então, em 1494,
Tratado de Tordesilhas foi a primeira divisão territorial do que seria as futuras terras do Brasil. E aí essas bandeiras no século XVIII foram penetrando para o interior, foram ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas e os portugueses foram tomando posse do interior, do que hoje é o interior do Brasil, a região centro-oeste e tudo mais. E, obviamente, que isso obrigou a Portugal e Espanha a realizarem novos tratados de limites entre as terras que pertenciam a Portugal e as terras que pertenciam à Espanha. E aí esses tratados de limites foram os tratados de Madrid, o Tratado Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz, o Tratado de Utrecht, todos esses tratados, a partir do período colonial até o início do período do Brasil independente, todos esses tratados aí foram dando a configuração, basicamente, já foram mostrando aí o desenho do território brasileiro. Quando veio a independência, em 1822, o Brasil já estava praticamente com esse desenho que ele tem hoje, com poucas diferenças. Apenas que as regiões passaram a ser denominadas de províncias e ficaram com essa denominação e com esse desenho até a proclamação da República, como a gente vê aí nesse terceiro mapa. Então, em 1889, com a proclamação da República, nós tínhamos essas províncias que nós vemos aí, que agora, a partir da Constituição de 1891, passaram a ser denominadas de estados federados. Então, o Brasil era uma república federativa e essas províncias passaram a ser denominadas de estados, como são até hoje. Só que, obviamente, claramente a gente percebe, eram bem menos estados do que os 26 que nós temos hoje. Né? Então, é em torno aí de 17 estados, bem menos do que nós temos hoje. Então, essa mudança, e aí a gente percebe também claramente algumas diferenças nesse mapa aqui do início da República. Então, nós vemos, por exemplo, que não havia o Acre, nessa região que hoje é o Acre, ela não fazia parte do Brasil. A gente percebe também aqui no Sul, que o Sul era bem mais estreito, principalmente Santa Catarina, então, que era praticamente a metade do que é hoje. Né? E exatamente essas duas mudanças aqui foram resolvidas nessas questões externas da República Velha, da Primeira República. E com o passar do tempo, 1943, nós vamos ter outras mudanças aí, né? Então, por exemplo, a criação dos territórios, né, brasileiros, como o território do Rio Branco, que hoje é o estado de Roraima, o território de Guaporé, que hoje é o estado de Rondônia, né? E aí a gente vai ver, ao longo do tempo, de 43 até a Constituição de 88, nós vamos ver outras modificações, né? Como a divisão do Mato Grosso, passa a ser Mato Grosso do Sul, né? O desmembramento do Distrito Federal do estado de Goiás, né? E a última mudança que foi estabelecida a partir da Constituição de 88, que foi a criação do estado de Tocantins, que é o mais novo estado criado aqui no Brasil. Então, de 1990 para cá, nós não tivemos mais nenhuma configuração territorial, embora existam muitas propostas, né, para a criação de novos estados. Se a gente fosse julgar todas essas propostas fossem aprovadas, o Brasil teria em torno hoje de quase 40 estados, né, se fossem aprovadas aí. Por exemplo, o estado do Pará, que tem uma proposta para onde é o Pará, ser agora 3 estados, né, formar 3 estados aí, onde é o Pará. Da mesma forma, a Amazônia e por aí vai. Então, se fôssemos, se o Congresso, porque depende da aprovação do Congresso, se o Congresso fosse aprovar essa criação desses estados, então nós teríamos no Brasil hoje, o mapa do Brasil hoje teve em torno de 40 estados, certo? Apenas um lembrete e apenas uma curiosidade. Então, voltando aqui ao nosso assunto das questões externas, antes da gente falar sobre essas 4 questões externas da República Velha, vamos falar exatamente sobre essa figura aí, que foi o Barão do Rio Branco. Todas as questões externas da República Velha foram mediadas pelo Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco, que é chamado de José Maria da Silva Paranhos, era o nome dele, ele era, desde o período da monarquia, ele trabalhava para o governo imperial, né, ele exercia essa função
né, de representante do Brasil desde o governo imperial. Foi o Dom Pedro que deu o título a ele, Barão do Rio Branco, e ele foi o responsável por mediar todas essas ações, ou seja, representar o Brasil nas negociações com os países vizinhos para resolver essas questões externas. Por isso, ele é considerado o primeiro diplomata brasileiro. Então, mesmo após o fim da monarquia, ele continuou a serviço do Brasil, foi proclamado cônsul, passou a representar o Brasil no exterior, passou um bom tempo fora do Brasil, e ele era respeitado exatamente pela sua cultura, né? Falava várias línguas, ele também tinha uma cultura muito vasta, também era um historiador amador, um geógrafo também, né? Então, ele tinha conhecimento de geografia e tal, e ele também era muito respeitado, não só no Brasil, como também no exterior. E aí, o Barão do Rio Branco, ele, portanto, é considerado o primeiro diplomata brasileiro. Então, não é à toa que a escola que forma diplomatas aqui no Brasil, né, o curso para a formação de diplomatas no Brasil, é chamado Instituto Rio Branco. Foi fundado em 1945, depois foi transferido para Brasília, e onde hoje funciona. E aí, esse Instituto Rio Branco, que leva o nome do Barão do Rio Branco, ele forma hoje os diplomatas de carreira aqui no Brasil. Então, é o curso superior para a formação de diplomatas e futuros embaixadores, que leva, obviamente, o nome dele em homenagem ao primeiro diplomata brasileiro. Então, ele era, sim, um hábil negociador e foi responsável por dar a vitória ao Brasil. Nessas questões externas, o Brasil ganhou todas as questões, todas as causas foram ganhas pelo Brasil, graças muito à habilidade política e diplomática do Barão do Rio Branco. Então, é uma figura que está atrelada a essas questões externas da República Velha. Bem, a primeira dessas questões é a chamada questão de Palmas, que aconteceu exatamente em 1895, no final do século XIX, no governo do primeiro presidente civil, né, o terceiro presidente da República, que foi Prudente de Moraes. A questão de Palmas também é conhecida como a questão das missões, e foi uma disputa entre o Brasil e a Argentina. Brasil e Argentina já disputavam a famosa região das Missões, que corresponde ao oeste de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná, o noroeste do Rio Grande do Sul, é uma partezinha do Rio Grande do Sul. Então, essa questão aí da antiga região das Missões, essa região ela era disputada, questionada pela Argentina, entre o Brasil e a Argentina, desde lá do período colonial. É conhecida como a região das Missões porque era a região onde atuavam, onde tinham as missões jesuíticas espanholas. Né? Essa parte aí fazia, essa região, naquela divisão do Tratado de Tordesilhas, naquelas divisões de limites, ela fazia parte do território espanhol, mas foi invadida pelos bandeirantes, né? A famosa a Guerra das Missões, né? A Guerra Guaranítica, que também é conhecida, e isso lá do período colonial. E aí essa região ela sempre foi questionada, uma região de contestada aí a posse dela entre Brasil e Argentina. Então, nesse período, a situação, as tensões cresceram entre os dois países na disputa por essas regiões, e aí, como não havia nenhum organismo internacional para julgar a questão entre países, como, por exemplo, não tinha uma ONU naquela época, então era de praxe, quando havia questões entre países envolvendo territórios, se escolhia um governante de um país teoricamente neutro, que não teria nenhuma independência para nenhum lado, não teria interesse na questão, para fazer a chamada arbitragem internacional. Então, o Brasil já tinha passado por uma arbitragem internacional, lá na época do Império, na famosa questão Christie, entre Brasil e Inglaterra, na década de 1860, julgou a questão o rei da Bélgica, o então rei da Bélgica, Leopoldo II, que julgou a questão e deu ganho de causa ao Brasil. Dom Pedro II venceu a questão com a Inglaterra, a famosa questão Christie, e novamente o Brasil agora estava numa arbitragem internacional. Desta vez foi escolhido para julgar a questão o então presidente americano, Grover Cleveland, que era o presidente na época dos Estados Unidos, que julgou a questão e
arbitrou a favor do Brasil, ou seja, deu ganho de causa ao Brasil. E aí essa região teve que ser devolvida ao Brasil. A Argentina teve que largar a mão dessa região e ela foi anexada ao território brasileiro. É por isso que o sul do Brasil hoje tem essa configuração. Porque eu lembro que eu mostrei no mapa anterior que, no início da proclamação da República, de 1889, essa região sul era bem mais estreitinha, e Santa Catarina era praticamente a metade do que é hoje. Então, toda essa parte oeste, que até hoje é conhecida como a famosa região das missões, ainda tem muitas ruínas de missões jesuíticas lá e tudo mais, ela passou, então, enfim, a ser anexada ao Brasil, a partir, obviamente, da atuação do Barão do Rio Branco. Conseguiu negociar e ter a vitória na famosa questão de Palmas, ou questão, também conhecida como questão das missões. A outra questão, que durou um pouquinho mais de tempo para resolver, em média 5 anos, ela começou no governo de Turete de Moraes, mas só foi resolvida aí nesse período, a chamada questão do Amapá, que foi já resolvida ainda na questão do governo de Campos Sales. Então, essa questão ela foi uma questão de limites, a famosa questão do Amapá, já foi resolvida já no governo de Campos Sales, em 1900, e ela foi uma questão entre o Brasil e a Guiana Francesa. Na verdade, foi uma disputa por limites. É uma região que era reivindicada pela Guiana Francesa e uma questão para definir o limite, onde é que terminava o Brasil, onde é que começava a Guiana Francesa. Então, essa disputa ela foi levada a julgamento, foi julgado pelo então presidente da Suíça, Walter Haus, que deu ganho de causa ao Brasil, quer dizer, o Brasil novamente ganhou a questão, e ele ficou definido através da resolução, né, dessa arbitragem, ficou definido que o rio Oiapoque seria o limite natural entre os dois países, entre o Brasil e a Guiana Francesa. Então, esse limite territorial, do rio Oiapoque como limite territorial, acabou dando ao Brasil um território, anexando ao Brasil um território de mais de 250 mil quilômetros quadrados, que é exatamente esse território aqui em verdinho, aqui no mapa, que era o território questionado pela Guiana Francesa. Praticamente o que hoje é a metade do Amapá, do território do Amapá. Então, após essa resolução, após esse julgamento, ficou definido que o limite entre o Brasil e a Guiana Francesa seria o rio Oiapoque, ok? Agora, sem dúvida nenhuma, a questão que teve mais repercussão e que não foi resolvida só com um acordo, nem com mediações, mas ela gerou um conflito, praticamente uma guerra na região, conflito armado na região, foi a famosa questão do Acre, em 1903. As duas outras questões, a questão do Acre e a questão do Pirara, que nós vamos ver a seguir, todas as duas aconteceram no governo de Rodrigues Alves. A questão do Acre, ela aconteceu logo no início do governo de Rodrigues Alves. Essa questão foi, na verdade, uma disputa entre o Brasil e a Bolívia pela região do atual Acre. Essa região que hoje é o Acre, que foi anexado ao Brasil, que hoje nós chamamos de Acre, essa região pertencia à Bolívia, era uma região do território boliviano, mas que tinha muita população de brasileiros. Muitos brasileiros foram para essa região, nós vamos já explicar o porquê, certo? Então, a questão do Acre foi uma questão de disputa entre Brasil e Bolívia por essa região aí. Obviamente que o motivo, né, o que causou essa disputa, tem um motivo econômico por trás, que foi a famosa questão da produção da borracha. Só um lembrete e um parêntese aqui. A borracha, ela foi um produto que passou a ser muito procurado, tem uma demanda muito grande no século XIX, principalmente depois do desenvolvimento da indústria automobilística, né? Então, na Europa, depois nos Estados Unidos, tudo mais,
e principalmente depois da invenção do pneu. Então, o Dunlop, ele inventou o pneumático. Então, quando se construíram os primeiros carros, eles tinham as rodas de madeira, que não tinha muita durabilidade, e aí esse Dunlop, ele resolveu, para aumentar a durabilidade das rodas, ele resolveu experimentar revestir com uma camada de borracha. E aí ele acabou inventando o pneu. Isso foi no século XIX. E aí isso aí, obviamente, que aumentou a demanda pelo produto, ou seja, a demanda pela matéria-prima, que era a borracha. Ora, a borracha, ela é extraída da seringueira. O látex que forma a borracha, ela é extraída exatamente da árvore chamada seringueira. Então, a seringueira, ela tinha muita abundância na região amazônica. E aí, no século XIX, ainda no período do Império, começou a haver muita produção, assim, o extrativismo da borracha nessa região amazônica. Então, foi tanta assim, produção, gerou tanta riqueza essa produção, que as capitais do norte, principalmente Belém e Manaus, se desenvolveram a partir desse ciclo da borracha. Um exemplo disso, dessa riqueza gerada pela borracha, da formação dos chamados, da classe dos barões da borracha, foi a construção do Teatro Amazonas, no século XIX. Então, o Teatro Amazonas ele foi construído com todo o material, até a maçaneta ela veio importada da Europa. Então, foi todo o material para a construção do teatro foi trazido da Europa e refletia a riqueza, a quantidade de dinheiro que rolava nessa região por conta da exportação da borracha, que passou a ser um produto muito procurado. Né? Então, passou a ser exportado no Brasil desde o período do Império. E aí, tanto que Manaus se desenvolveu a partir desse ciclo da borracha. E aí, essa seringueira ela é encontrada na floresta e a procura por essa matéria-prima, por essa árvore, para extrair, né, tirar o látex da seringueira, era uma procura dentro da floresta. E aí eles se embrenhavam mais e mais. E chegaram a essa região que hoje é o Acre. Então, para essa região, migraram, desde o final do século XIX, migraram muitos brasileiros para explorar a borracha. Principalmente nordestinos, fugindo da miséria e da seca, foram contratados para explorar a borracha nessa região que hoje é o Acre, que não era território brasileiro, mas que também a Bolívia não tinha, era uma região de floresta, então foi muito desbravada pelos brasileiros nesse período. Acontece que, com o incremento da borracha, com a procura, com a riqueza gerada, passou a despertar também o interesse de multinacionais, de grandes empresas, como as empresas americanas, que passaram a querer explorar essa borracha também. E aí as empresas americanas, né, passaram a ter um acordo com a Bolívia para explorar a borracha nessa região que hoje é o Acre. Então, passou-se então a ter uma disputa nessa região por conta da produção da borracha. Então, nessa época, no início do século XX, nós já tínhamos uma grande quantidade de brasileiros nessa região que passaram a ser expulsos, né, pelo governo boliviano. E, obviamente, com o interesse das empresas americanas por trás. Então, passou a ter um conflito na região do Acre por conta dessa questão da borracha. E esse conflito acabou virando um conflito armado, né, praticamente uma guerra. O Brasil foi liderado por Plácido de Castro, que era um militar, que também tinha interesse nessa região, e que passou a liderar os brasileiros contra os bolivianos. Então, criou-se um conflito armado, envolveu muita gente, foi uma disputa pela região do Acre, correu muito sangue, então teve algumas batalhas, o Plácido de Castro acabou sendo morto também nessas batalhas, e depois de muita confusão, de muitos conflitos, o Barão do Rio Branco entrou em ação, o governo brasileiro, liderado, assim, mediado pelo Barão do Rio Branco, entrou em ação e fez um acordo com o governo da Bolívia. Esse acordo, que foi feito em 1903, é chamado Tratado de Petrópolis. O Tratado de Petrópolis
foi um acordo em que, basicamente, assim, na prática, o Brasil comprou o Acre da Bolívia. Então, ele pagou uma indenização por esse acordo. Foi estabelecido que o Brasil pagaria uma indenização vultuosa à Bolívia, ou seja, compraria aquele território da Bolívia, e também se comprometia, né, em troca desse território, se comprometia a fazer uma promessa de construir uma ferrovia que ligaria a Bolívia até o Oceano Atlântico, atravessando ali a floresta, a região amazônica, chegando até o porto, até o Oceano Atlântico, até o porto de Belém. Então, isso aí foi feita a promessa que essa ferrovia ficou conhecida como a Ferrovia Madeira-Mamoré, que foi chamada depois também de Ferrovia da Morte, né? Obviamente que ela não foi concluída na sua plenitude, foi construída apenas uma parte dela, por razões óbvias, porque a construção na floresta era muito, muito difícil. Foi encarregado uma empresa americana, né? Foi contratada uma empresa americana para construir de um empreiteiro chamado Farquhar, Percival Farquhar. Ele veio, a empresa dele, para construir essa ferrovia Mamoré, foi contratada pelo governo do Brasil. Essa ferrovia ela teria por objetivo fazer o transporte da borracha até a saída pelo Atlântico, mas óbvio que as condições eram precaríssimas, mesmo trazendo operário de fora, veio muito chinês, por exemplo, trabalhar na construção da ferrovia, mesmo trazendo operário de fora e tudo mais, mas as condições eram absolutamente impossíveis de serem concretizadas. A questão da floresta, então eles abriram a floresta, quando estava mais na frente, a parte que já abriu lá atrás, o mato já tinha tomado de novo. A questão das doenças, né, como a malária, a febre amarela, as doenças próprias da floresta, o ataque de índios, tudo isso fez com que essa ferrovia ficasse conhecida como a Ferrovia da Morte, porque grande parte dos trabalhadores, muitos, morreram na construção dessa ferrovia. Então, hoje existe apenas um trecho dessa ferrovia Madeira-Mamoré, né, que sai lá de Rio Branco, mas é mais por uma questão turística. Ela não conseguiu, obviamente, cumprir o seu objetivo. Mas foi estabelecida, foi a solução para resolver a questão do Acre. E, a partir daí, desse Tratado de Petrópolis, em 1903, o Acre passou a fazer parte do Brasil, essa região passou a fazer parte do Brasil e recebeu o nome de Acre, né, como já era conhecido também, e passou a fazer parte do território brasileiro. A última questão dessa externa da República Velha foi a chamada questão do Pirara, que aconteceu também no governo de Rodrigues Alves, em 1904. A questão de Pirara foi também, novamente, uma questão de limites entre o Brasil, no caso que hoje é Roraima, né, e a Guiana Inglesa. Então, foi uma disputa aí, também ao norte do Brasil, mais ou menos parecido com o que aconteceu com a questão do Amapá, um território que era disputado aí com a Guiana Britânica, a Guiana Inglesa, né, e que hoje é o território de Roraima. Novamente foi escolhido um árbitro internacional, dessa vez o rei da Itália, Vítor Emanuel II, que decidiu dividir o território entre os dois países. E aí o Brasil perdeu, né? Essa foi a única questão que o Brasil não levou vantagem, porque nessa divisão do território, a maior parte do território disputado ficou com a Guiana Britânica. Então, o Brasil ficou com a menor parte, que hoje faz parte do estado de Roraima, ok? Então, graças a essas questões externas, a resolução dessas questões externas ajudou na contribuição na formação territorial que o Brasil tem hoje, ok? Hoje foi curtinha a nossa conversa. No nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre as questões econômicas da República Velha, as principais questões econômicas desse período da República Velha, ok? Beijos, amores. E aí, amores, gostaram?
Então, no nosso próximo episódio, na quinta-feira, nós iremos falar sobre as questões econômicas da República Velha, ok? Então, até a próxima. Beijos!